Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Espero que sim. Este é o primeiro vídeo barra podcast do projeto que eu decidi fazer, um projeto ousado, que é a leitura de um livro que se chama Pense Magro, para eu mesma poder fazer esse projeto na minha própria vida, já que eu tenho esse livro há quase 14 anos e nunca consegui fazer. Porque sempre chegava num ponto ali em que batia a insegurança, batia ali um medinho de fazer e eu não estava forte o suficiente para poder conseguir ir para frente. Entretanto, o tempo passou, a vida aconteceu e eu me tornei terapeuta. E hoje o que eu faço com as pessoas é eu ajudo as pessoas a ficarem fortes emocionalmente para que elas consigam tomar as decisões que elas precisam tomar, para que elas tenham mais clareza sobre o que é que elas precisam fazer na vida delas. E eu senti que está na hora de fazer esse processo junto com o livro Pense Magro. Eu não tenho só um livro, eu tenho dois. E existem três, mas eu tenho dois, que é o livro e o livro de exercícios, o livro de tarefas. Então, o que que eu pensei? Não é um clube do livro, o objetivo aqui não é fazer a leitura do livro, mas é a gente fazer o processo juntos, onde eu vou estar do lado de cá, te auxiliando do lado daí, para que você consiga ficar forte mesmo, né? Tendo com base o que está dizendo aqui no livro. E bom, vamos lá. O que que é esse livro, né? Esse livro, foi escrito por uma psicóloga, a Judith Beck. Então é Pense Magro, a dieta definitiva de Beck. Treine seu cérebro a pensar como uma pessoa magra. Então a gente vai começar a mudar os comportamentos do nosso pensamento. E o objetivo deste primeiro vídeo, áudio, é trazer um pouquinho do que é, né? Então eu vou basicamente fazer uma leitura comentada aqui do livro e você do lado daí vai pegando todas essas informações que eu vou trazendo do livro, mais a minha experiência como terapeuta. Antes que eu me esqueça, não é mesmo? Eu sou a Bia Francisco, sou terapeuta, sou astróloga e eu passei por um processo de emagrecimento muito grande, que não foi por causa do livro, mas foi porque eu me tornei forte para poder conseguir fazer esse processo. Eu entendi que a segurança ela tá muito ligada com todo esse processo e quando a gente engorda, né, começa a criar uma capa protetora, vamos dizer assim, ela tá querendo mostrar pra gente que a gente tá precisando ser forte. A gente não tá se sentindo seguro o suficiente. Seja porque os nossos pais não deram segurança pra gente quando a gente era criança, seja porque na nossa vida adulta a gente não conseguiu desenvolver essa segurança interna, mas o objetivo aqui é a gente desenvolver isso junto com o livro e com algumas coisinhas que se eu for sentir de trazer, eu vou trazendo umas coisinhas diferentes aqui pra gente. Beleza? Então vamos lá. Terapia cognitiva comportamental é uma área da terapia, da psicologia. Essa autora do livro, ela é filha do cara que inventou a terapia. Então, ela ajuda a pessoa a mudar a forma de pensar. Então, por exemplo, aqui tem uma coisa que eu acho interessante, né? Quando a gente vai mudando o nosso jeito de pensar, por exemplo, chega um pensamento. O que que isso daqui tá querendo me dizer? Eu vou dar um exemplo aqui do próprio livro, que fica mais fácil. Então aqui tem, esse livro é bem legal. Caso você tenha interesse em adquirir, acho interessante. Eu compraria o livro de tarefas, tá? Porque ele é mais prático. Mas eu sou uma pessoa que precisa das coisas mais práticas. Caso você goste de ler história, o livro tem bastante casos, né? Tem várias historinhas aqui para poder trazer esse entendimento. Então, olha só. Imagina um pensamento. Quando vem assim, eu não consigo tolerar a fome. Quando eu tenho fome, eu tenho que comer obrigatoriamente. E aí a questão é, quais são os pensamentos bem-sucedidos em relação a isso? A fome é um pouco desconfortável, mas eu sou capaz de tolerá-la.
ela vai passar se eu focar minha atenção em outra coisa. Muitas vezes acontece. E muitas vezes a gente não consegue dominar nossos próprios pensamentos e acaba sendo levado por eles, porque a gente não se sente seguro o suficiente. Então vamos lá, sem enrolação. Vale a pena dar uma pesquisada em terapia cognitiva comportamental, porque tem muita coisa na internet falando sobre isso, é bem interessante. Eu, em 2011, que foi quando eu conheci esse livro, eu tinha acabado de voltar da Irlanda, estava passando por um processo muito delicado, morando com os meus pais, e aquilo estava muito difícil mesmo para mim. Então, eu acabei precisando ir no psicólogo para poder sobreviver, né? Foi por aí. E eu fui na minha prima Renata, que trabalha com terapia cognitivo-comportamental até hoje, e terapia do esquema, que é muito legal também. E ela me falou desse livro. E eu comprei esse livro. Entretanto, eu nunca consegui ler, não é? Nunca consegui fazer. Aham, tá tudo bem? Tá tudo bem. A verdade é que eu ainda tenho o livro. E é muito bom. Porque eu consigo ver aqui algumas coisas anotadas. Quais foram os momentos em que eu vim fazer alguma coisa relacionada com isso. E é mais ou menos nas mesmas datas. Como eu trabalho com astrologia e eu tenho um método meu de entender o fluxo das coisas, eu também entendo que está relacionado com isso. Beleza? Então eu estou chegando na fase que é para poder trabalhar exatamente essa parte. Mas vamos lá. Então, como a terapia cognitiva ajuda você a se tornar uma pessoa definitivamente magra? Ela vai ajudar a gente a trabalhar o nosso mental, né? Então tem algumas sugestões aqui no livro. Então, como é que o seu pensamento pode te levar a sair da dieta? Então, quando a gente começa a pensar, a gente começa a perceber que, caramba, realmente eu comi isso tudo, ou eu comi uma coisa que não tinha necessidade de comer, ou eu comi, eu nem tava com fome, e eu nem precisava ter comido. E aí, quando você começa a perceber isso, você começa a trazer para aqui, né, para o consciente, um jeito diferente de olhar para você mesmo e falar, pô, a comida tá me dominando? Por quê? Pra quê? Né? Então, aí aqui fala o seguinte, ela dá algumas frases, é legal. Então, imagina, estou estressado, estou faminto, não me importo, realmente quero comer. Todo mundo tá comendo, parece tão gostoso, eu quero comer. Todo mundo, ó, eu não posso resistir, não tem importância, vou começar a dieta de novo amanhã. É de graça, ninguém tá vendo, eu tô comemorando. Quando é que a gente fala essas coisas, gente? Né? Aí aqui ela faz uma análise. Analisando, talvez você compreenda o quanto esse tipo de pensamento é distorcido. E os pensamentos, né? Isso aí vai trazer pra gente o quê? Que se a gente quer emagrecer, a gente tem que fazer algumas concessões, certo? Se eu quero emagrecer, se eu quero ter uma vida mais saudável, eu vou precisar pensar, né? Não é simplesmente, ok, se você não quer pensar, você compra coisa pra sua casa, só que não precisa pensar. Então eu vou comer um monte de maçã, entendeu? Ao invés de ter chocolate em casa para poder comer. Aí você vai e enche a cara lá de maçã, de banana, de fruta. Coma coisas que façam sentido, né? Que não vai te levar para esse lugar aonde vai te prejudicar. E aqui fala da questão dos pensamentos sabotadores, porque eles são muito convincentes assim de momento, mas a longo prazo ele acaba atrapalhando o nosso processo. Bom, aí aqui tem assim também. Comer parece automático, mas não é. E comer não é automático. Se você pensa, você emagrece, né? E o nome desse projeto é Pense e Emagreça. Então, se você pensa, você escolhe. Você para de comer no automático, para de fazer más escolhas. Se você pensa, e aqui a gente tá falando só do pensamento e mais pra frente eu vou falar sobre o sentir. Se você sente, você não come. Muitas coisas eu não como porque eu sinto que não é pra eu comer. E não é a minha cabeça que tá falando, ai, não deve comer. Não, o meu corpo reage. Eu sinto em mim alguma coisa falando, não faz, não.
Mas eu sinto isso em relação a várias coisas e a gente vai trabalhar sobre isso mais pra frente. Quais são os gatilhos e os processos alimentares? Então, aqui tem biológico, pode anotar. Biológico, que é o estômago tá vazio, tô com sede, tô com alguns desejos que são influenciados pelos hormônios, né? Então tá faltando alguma coisa no meu corpo dispara que eu preciso comer tal coisa. Por exemplo, às vezes a gente tem vontade de comer certos tipos de alimento porque é um processo biológico. O corpo tá falando, tá faltando isso daqui, me dá isso daqui. Ambientais, a visão, o cheiro dos alimentos, programas culinários, comerciais de alimento, então dá fome. Mentais, pensamentos sobre comida. Exemplo, tá perto da hora do almoço, já começa a pensar em comer. Ou algo que você se lembra que é delicioso e aí já fica com vontade de comer. Vontade de comer, tá vendo? Não é fome, é vontade de comer. Ou então você se lembra que não pode comer. Aí você fica com vontade de comer porque você não pode comer, porque você tá em privação. Tão delicado, né? Também tem os gatilhos emocionais. Tensão, ansiedade, tristeza, solidão, aborrecimento e outras emoções negativas. Mas também tem as positivas, de felicidade, de excitação. Eu tô muito feliz, vou comer um sorvete. Eu tô muito feliz, vou comer um doce. Entendeu? Eu tô muito feliz, vou beber uma cerveja. Acontece aí? Conta. E tem os gatilhos sociais, do tipo, a gente tá num lugar, tá todo mundo fazendo isso, logo eu também vou fazer isso. Então a gente também tem que escolher os lugares onde a gente vai. E observar se ali naquele lugar vai ter o que eu preciso, o que faz sentido pra mim. Então é uma forma de mudar o pensamento. Bom, além disso, tem também aqui, né, o pensamento das pessoas que fazem dieta para emagrecer e o pensamento das pessoas que já são magras. Então, as pessoas que já são magras, o comportamento delas já é diferente. Vamos ver o que ela fala sobre isso? Existe uma interessante diferença entre o pensamento dos indivíduos que não conseguem emagrecer dos que conseguem emagrecer e aí que mantém eles magros. Então, aqui ela fala que tanto um quanto o outro estão sujeitos aos mesmos tipos de gatilho. E os indivíduos que não conseguem emagrecer, entretanto, têm características e maneiras de pensar que podem conduzir ao insucesso, como se pode ver no quadro ao lado, foi o exemplo que eu usei. Né? Então, o que muda da pessoa que não engorda para a pessoa que engorda, que não emagrece para que emagrece, né? Quem não engorda, normalmente, ele não pensa que, se eu comer isso daqui, eu vou ficar com... eu vou engordar. Se eu comer isso daqui, vai me fazer mal. Ele não pensa isso, ele simplesmente come. Eu tô com vontade de comer, eu como. Pronto, acabou. E não tem culpa associada, né? Não tem esses gatilhos trazendo para um lado negativo da coisa. E aqui tá falando para poder identificar os tipos de pensamento. Então, se a gente não tem consciência dos pensamentos, antes de comer, você vai comer, simplesmente. Agora, se você começa a tomar consciência dos pensamentos, você já começa a pensar. E se a gente pensa, a gente fala, talvez não, acho que não. Por exemplo, já aconteceu comigo, vê se já aconteceu com você aí também. Imagina, eu gosto muito de um bombom, um chocolate, que se chama Ouro Branco. Não vende ele aqui em Portugal. E muitas vezes eu tenho vontade de comer ouro branco. E aí, quando encontro, também é muito difícil. E aí, então, o que eu preciso? Preciso encontrar uma outra alternativa. Só que nem sempre eu vou conseguir uma alternativa que substitua. E às vezes a minha vontade de comer é só aquela memória afetiva mesmo, aquele desejo de comer aquilo, aquela coisa. Se eu não consigo satisfazer aquele desejo, não faz sentido eu sair comendo um monte de outras coisas para poder suprir, porque não vai suprir. Então eu já tenho consciência disso. E aí, nesse momento, eu começo a pensar: bom, o que eu quero? Eu quero comer tal chocolate. Imagina um chocolate qualquer. Quero comer um chocolate com coco. Tem várias marcas, né? Quero comer um chocolate que tenha coco. Para mim, não faz diferença a marca. E aí eu chego num lugar, não tem, só tem com nozes, com caramelo, com outras coisas. Vai acontecer que eu vou ficar com vontade, eu ainda vou continuar com vontade de comer chocolate de coco, vou comer outras coisas tentando resolver o problema, eu não vou conseguir resolver.
Então, isso é uma forma da gente identificar esse tipo de pensamento, e esse foi só um exemplo, né? Então, às vezes, mais vale eu esperar para me satisfazer do jeito que eu preciso me satisfazer, e vai resolver, porque às vezes o que tá faltando também, olha lá, o gatilho biológico, às vezes está faltando para mim alguma coisa que tenha no coco. Já parou para pensar que pode ser esse tipo de coisa? E a gente não tem consciência disso? Eu já tenho uma consciência um pouco maior em relação a essas questões da comida. Mas talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, né? E aí fica difícil. Quando a gente não sabe, a gente também não consegue ter consciência das coisas, não consegue pensar. Então vamos lá. É o quadro das diferentes maneiras de pensar. Então, características de quem fracassa: confusão entre fome e vontade de comer, intolerância à fome. Eu tô morrendo de fome, eu tenho que comer, desesperadamente. Desejo de sentir bastante saciado, eu tenho que comer até ficar aqui, enquanto na verdade o ideal é a gente ficar aqui assim, ó, não aqui, passando mal. Fica decepcionado, come como estratégia para lidar com as emoções, fica desanimado com o ganho de peso e fica em, não, é muita injustiça, foco na injustiça. É tão injusto ver os outros comendo, eu não posso comer. Cancela, cancela, cancela. Quando vier esse tipo de pensamento, ó, aprende aí. Mãozinha do lado aqui da orelha e como se estivesse fazendo um sinal pra frente com a mão virada. Não dá pra ver, né? Porque você tá ouvindo aí no podcast. Enfim, você vai fazer o que você vai falar: cancela, 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 tá? Pode até bater o pezinho no chão e falar: cancela, cancela, cancela. Quando vier uma coisa dessas que você acha que tá falando uma coisa que tá te prejudicando. Vale pra tudo, tá? Então, olha, é tão injusto ver os outros comendo e eu não. E aí, qual que é o pensamento de quem é bem-sucedido? Estou tão feliz por ter comido como os outros, eu prefiro ficar magro. Foi tão gostoso estar aqui hoje, foi tão bom aproveitar esse momento com vocês. Olha que coisa boa, né? Ao invés da pessoa ficar desesperada porque ela comeu, e não faz o menor sentido, certo? Então eu vou ler aqui as frases para a gente poder ter essa consciência. Vou fazer o comparativo. Então eu jantei há apenas meia hora, já tô morrendo de fome, eu tenho que comer um lanche. Aí a pessoa bem-sucedida: eu não tô com fome, provavelmente isso seja só uma compulsão. Eu não tenho necessidade de comer esses bolinhos. Aí também não ter bolinho, né, gente? Não ter o bolinho em casa também facilita num primeiro momento, enquanto a gente não consegue controlar. Então, não consigo tolerar a fome. A fome é um pouco desconfortável, mas eu sou capaz de tolerá-la. Ela vai passar se eu focar minha atenção em outra coisa. Se eu comer bastante, ficarei mais satisfeita e não correrei risco de sentir fome. Olha isso, gente. Quem nunca, né? Não me importo de sentir fome, prefiro comer menos e ficar magro a comer bastante e engordar. Talvez eu não iria nem por aqui, mas bom, eu não preciso comer agora. Eu não tô com tanta fome assim. Eu posso levar alguma coisa. E caso eu venha sentir fome, aí sim eu tenho aqui alguma coisa para comer. Ou se por acaso eu sentir fome, eu vou em algum lugar e como. Mas não vou comer como se o mundo estivesse acabando, né? Então, não fazer diferença entre. Não fará diferença comer um pouco mais. Comer mais faz diferença. Vai fortalecer o meu hábito de ceder e fará com que eu esteja mais propenso a ceder novamente depois e depois. Então vamos lá, vou te contar um caso aqui. Eu, em 2022, terminei um namoro de 5 anos. Quando eu terminei esse namoro, eu tava muito triste. Muito triste porque eu tava fazendo coisas que não faziam sentido pra mim. Uma delas era a minha forma de me alimentar. E eu falava: por favor, vamos comer diferente, vamos fazer diferente. E ele falava: não, não, eu faço questão, no caso da carne. O meu corpo tava pedindo que eu fizesse um detox de carne. E aí, o que aconteceu? Eu acabei terminando o relacionamento e vim embora. Saí de lá e fui viver a minha vida sozinha. E a partir desse momento eu comecei a fazer as minhas próprias escolhas, comecei a comprar as minhas próprias coisas. E aí eu falei: vou ficar sem comer carne um tempo. Meu corpo tá pedindo. E durante esse período, durante esse ano de 2022, eu emagreci 22 quilos.
sem fazer exercício, sem fazer nada, comendo pãozinho todo dia, tá? Pãozinho com azeite, maravilhoso. Meu corpo precisava daquilo, mas o meu corpo não precisava de carne. E eu fazia muita sopa, comia muita fruta, muito vegetal. E por um lado foi muito interessante, porque eu consegui resistir a muitas tentações. Primeiro porque eu moro longe das coisas. Então eu, se quiser comprar um pãozinho, aí eu vou comprar um pãozinho. É 2 km para ir, 2 para voltar. Hoje pra mim é super fácil. Eu vou ali, volto, vou passeando, vou curtindo. E antes pra mim fazer caminhada era super difícil. Então já um ponto, né? Eu transformei o que era fácil, o que era difícil em fácil. Como eu moro num lugar que é longe das coisas, não tenho mercado, não tenho mercearia, não tenho nada perto, eu para poder querer ter vontade de comer alguma coisa, minha filha, é 2 km. Começa aí. Mas não foi por isso que eu emagreci, porque eu continuei fazendo os meus quilômetros pra lá e pra cá e eu só emagreci os 20 quilos, tá? E eu ainda quero emagrecer mais uns 20 quilos. E aí, o que acontece? Nos primeiros 45 dias, que coincidiu com o mesmo período da quaresma, que foi quando eu me mudei pra cá, eu me mudei pra cá num domingo de carnaval, então coincidiu com o período da quaresma, eu já não tava comendo carne, eu falei, vou aproveitar, vou continuar sem comer carne, e eu emagreci 12 quilos, assim, 45 dias. Foi impressionante pra mim, porque eu nunca tinha conseguido fazer uma proeza dessas, né? E foi muito interessante passar por esse processo de me perceber. Então, por exemplo, eu chegava num restaurante, imagina, eu ia sair pra jantar com o pessoal. E normalmente o pessoal janta carne, né? Carne, batata frita, é só comidinha leve, só coisa suave. E aí eu comecei a tomar sopa. Então, eu comia uma sopa e comia um pãozinho. E ficava ótima. Nossa, ficava super bem. Só que, quando eu sentia um pouco mais de fome, o que eu fazia? Eu pegava mais uma sopa, eu comia mais um pãozinho, mas eu não ia lá na carne, eu não ia lá naquela comida, na batata frita, nas coisas. Eu não cedia a isso, que é o que tá todo mundo acostumado, né? Não é porque todo mundo faz que eu também tenho que fazer. Já dizia a minha mãe. Todo mundo vai, mãe, mas você não é todo mundo. Então, não, você não é todo mundo. Depois disso, eu fui experimentando várias coisas na minha vida que me separam disso de todo mundo. Aqueles padrões que a gente tem, que são impostos pela sociedade, eu comecei a olhar para aquilo e falar: não, não faz sentido para mim. Né? Então, hoje, posso dizer que o meu autodomínio, meu autocontrole em relação a muitas coisas é gigantesco. Né? Então, assim, eu sou capaz de ter chocolate em casa, ó, tempos e ele fica lá. Não tenho desejos assim. Mas chega o dia que eu preciso comer um chocolate? Chega o dia que eu preciso. E nesse dia, no dia que ele chega, eu vou lá e compro o chocolate mais gostoso que eu gosto, o que eu quero, o que eu tô com vontade de comer, e como o chocolate com prazer, me deliciando. Por quê? Porque eu sei que pra mim é raro fazer esse tipo de concessão, né? E eu não deixo de fazer porque eu estou me punindo, me privando de alguma coisa. Não, é porque não faz sentido. Então eu vou fazer, por exemplo, eu vou na lanchonete, na pastelaria que tem aqui, né, que é tipo uma lanchonete, eu vou lá quando eu sinto que eu tô precisando de um momento comigo, sabe? Então eu vou lá, eu pego um café, eu sento com calma, com tempo, pego um doce, aqui vende muito bolo, né, aqui em Portugal, então a maioria das coisas que tem são doces, tem muito creme, muito chocolate, o negócio aqui, minha filha, pra quem gosta de um docinho, isso daqui é uma tentação. Mas é, não é um problema, né? Não é um problema. O problema é você comer três. O problema é comer sem fome. O problema é comer só porque sim, porque tá acostumado. O legal é comer. Ai, olha esse aqui, que foi o que eu comi essa semana. Eu fui lá e aí peguei um negócio novo que eu nunca tinha comido, de coco. Aí eu falei, olha esse, gente, tem coco aqui por cima, tem um creminho assim, parece gostoso. Comi. Pô, machucou meu céu da boca. E aí eu fiquei pensando, falei, eu comi porque tinha coco. E olha, eu dei o exemplo do coco agorinha mesmo, meu corpo tá pedindo coco, tá vendo?
tem alguma coisa lá do coco que tá faltando aqui em mim. Já resolvi. Aí eu falei, poxa, por quê? Porque não tinha as outras coisas que o que eu queria comer não tinha. Eu falei, tá, então eu vou comer uma coisa diferente. Eu fui lá, experimentei. Vou comer de novo? Não, não vou comer. Mas tá tudo bem. Eu comi, fiquei tranquila, fiquei ótima, não fiquei reclamando. Vai, porque o negócio machucou minha boca. Eu falei, não é uma coisa que eu quero comer outra vez. Porque eu sou mais sensível. Então eu posso escolher. Se eu tenho direito de escolher, poxa, olha que benção. Todo mundo tem direito de escolher, né? Então aqui o objetivo é a gente ir tomando consciência disso, percebendo, né, esses comportamentos que a gente tem e que não levam a gente para onde a gente quer ir. Isso vale para tudo na vida, viu? Isso não é só sobre emagrecimento, ok? Isso faz a gente ter autoconfiança. Isso faz a gente trabalhar a nossa segurança interna. A segurança interna, ela também está muito ligada, no meu ponto de vista, à autonomia. Que é a autonomia da gente poder falar assim, quero, não quero, vou fazer, não vou fazer, né? Então, esse daqui foi o primeiro capítulo do livro e a gente ainda tem mais coisas aqui falando. Eu vou gravar outro vídeo e espero que você aproveite bastante esse processo e que você reflita aí, né? Aonde é que você tá fazendo isso no seu dia a dia. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo!